A paz, a igreja, agradeço a oportunidade. Saúde da igreja, paz Senhor, amém. Vou estar trazendo a palavra hoje, a ministração, com um tema que continua, nós queremos nosso milagre, que é em Gênesis 32, do versículo 24 ao 30. Assim diz a palavra do Senhor. Mas ele ficou para trás, sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: Solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto, enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: Como se chama? Jacó respondeu ele. Então o homem disse: O seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Agora diga-me, qual o seu nome? Pediu Jacó. O homem respondeu: Por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: Eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. Meus irmãos, nós temos vários exemplos na palavra de pessoas, de profetas, de servos que buscaram a Deus pedindo o seu milagre. Mas entre a palavra toda, do início ao final, eu creio, o que mais lutou e o que mais queria a bênção na vida, meus irmãos, foi Jacó. Se vocês lerem a história de Jacó, do início, vai ver que desde o ventre da mãe dele, ele queria a bênção. Ele lutou contra o seu irmão no ventre da barriga para nascer primeiro. Ele lutou com Esaú no ventre da barriga da mãe dele para nascer primeiro. Desde o início ele queria a bênção dele, ele queria a primogenitura. Então, Jacó é um exemplo na palavra de alguém que quer a bênção, de alguém que quer o milagre. A gente pode ver pela vida de Jacó. Nós podemos ver pela vida de Jacó o que ele fez para conseguir a bênção. E que ele não desistiu, do início ao final, ele não desistiu para conseguir a bênção. Ele é um exemplo bem claro, que ele não desistiu para conseguir a bênção. Ele fez em todas as suas artimanhas, tentou do jeito dele, mas para conseguir a bênção. Desde o início, quando ele fez aquela artimanha que dizem que ele agiu errado, mas eu olhando com meus olhos humanos, eu posso achar errado, mas eu acho que os olhos de Deus, olhando com os olhos do Senhor, eu acho que quem agiu errado foi Esaú. Foi ter trocado a bênção, a primogenitura, por um prato de lentilha. Foi quando Jacó preparou aquele quitute, todo aquele prato delicioso, e Esaú chegou do campo exausto. Se vocês lerem a história dele, vai entender que Esaú queria o prato e o Jacó ofereceu: Não, eu te dou, porém você tem que me dar a bênção da primogenitura. E Esaú aceitou. Imagina Deus olhando aquilo, sabendo o benefício da bênção, do milagre que é, e escuta um servo dele trocando por um prato de comida. Deus é justo, meu irmão. Deus é justo. Quando nós trocamos nossas bênçãos, nós trocamos nossos milagres por coisas fúteis, por coisas pequenas, Deus é justo. Deus permite que a gente troque. Ele é tão bom que ele permite. É nossa escolha, ele permite. Porque assim a gente vai dar mais valor ao nosso milagre. A gente vai dar valor às nossas bênçãos. E hoje nós estamos aqui nessa campanha buscando o nosso milagre. Nós queremos o nosso milagre. Então vamos olhar o exemplo de Jacó, que desde o ventre da mãe dele, ele queria a bênção dele. E quando chegou a hora da primogenitura, foi quando a mãe dele fez aquela artimanha que ele se vestiu. Eu não vou ler a palavra para não ficar muito longa, mas eu vou fazer um resumo aqui, onde ele colocou pele de ovelha nele, para o pai dele achar que ele é Esaú. E foi quando ele recebeu a primogenitura pelo pai dele. Foi quando Isaac, o pai de Jacó, abençoou Jacó, mesmo ele tendo enganado o pai. Mas era direito de Jacó. Se olharem pela palavra, foi justo. Ele errou com o pai dele, mentiu.
porém era justo. Ele agiu errado por mentir, mas era direito dele, porque Esaú tinha trocado a bênção dele. E Esaú já vinha desagradando Isaac e Rebeca por ter casado com mulheres que estavam vindo amargurando a vida deles. Esaú cometeu coisas coisas assim que não agradaram ao pai e à mãe. E a Rebeca sabia disso. E por a Rebeca amar mais Jacó, seu filho favorito dela, ela ajudou. Mas isso favoreceu a Jacó a conseguir a bênção dele e conseguir um milagre. Nós podemos tomar o exemplo de Jacó. Claro, nós não vamos enganar as pessoas para conseguir nossos milagres, porque com isso ele pagou também um preço. Ele recebeu a bênção dele, mas pagou um preço porque ele errou. Mas recebeu a bênção dele. Ele teve que fugir para longe porque Esaú queria matar ele. E olha quantos anos ele teve que viver longe do irmão, longe da família. E isso, a história dele ainda continua, porque ele conheceu Raquel. E a Raquel era a bênção dele, era o milagre dele. Então o que ele fez? Conversou com o tio da Raquel, com o Lobão. Trabalhou durante 7 anos e não recebeu o milagre, não recebeu a bênção. Do mesmo jeito que enganou o pai, do mesmo jeito que enganou Isaac, ele foi enganado. Olha como Deus é bom. Às vezes a gente planta e a gente colhe. Do mesmo jeito que ele enganou o pai, o Isaac, Labão enganou ele. Viu? Mas assim mesmo ele continuou. Ele continuava querendo a bênção dele, continuava querendo o milagre dele. Então ele trabalhou mais 7 anos. Então ele teve que trabalhar mais 7 anos para pagar a Raquel, que ele recebeu no dia seguinte, depois do casamento. Para pagar a Raquel, ele trabalhou no total de 14 anos. E mesmo assim ele continuou. Ele continuou, depois que recebeu a Raquel, ele ainda teve que continuar trabalhando mais 7 anos. Depois desses 7 anos, ele ainda queria a bênção dele. Ele queria ganhar o sustento dele, que eram as ovelhas, os bois, os cavalos. Foi quando ele continuou e Deus foi abençoando ele. Ele foi abençoado. Tudo que ele fazia, ele prosperava. Labão trocou o salário dele, se eu não me engano, umas 10 vezes. E mesmo assim Deus abençoava, Deus fazia ele prosperar. Então nós chegamos agora na palavra que depois disso tudo, ele ainda queria o milagre dele. Foi quando ele encontrou o anjo cara a cara. Quando ele lutou com o anjo, como foi a palavra do início que nós lemos. E vimos que ele lutou e ele não desistiu do milagre dele. O Jacó era um cara teimoso, mas é uma teimosia boa, que é buscar o Senhor, é querer a bênção. Toda vez que ele quis a bênção de uma forma errada, ele pagou por isso. Nós não podemos querer a nossa bênção de forma errada. Mas ele pagou, mas ele continuava querendo a bênção, querendo o milagre. Ele conseguiu, porque o Senhor foi fiel a ele. Ele não desistiu da luta contra o anjo. Ele não parou. E assim deve ser nas nossas vidas. Nós não devemos parar. Dependendo da dificuldade, nós não devemos parar de buscar, querer nosso milagre. Mas nós temos que enxergar que a gente não tem que ficar só pedindo milagre. Nós temos que fazer a vontade de Deus, honrar a Deus. Porque tem muitos, como se você ler a história dos... Porque tem muitos, meus irmãos. Na palavra diz em Lucas 17, capítulo 17, assim, no versículo, se eu não me engano, do versículo 11 em diante, Jesus curou 10 leprosos. 10 leprosos encontraram Jesus e pediram milagre. 10 leprosos. E depois que eles foram curados e encontraram o milagre, só um voltou para agradecer. Só um voltou para agradecer, louvando e agradecendo a Deus. Tem muita gente que quando consegue seu milagre, consegue a sua vitória, se afasta de Deus, para de agradecer, continua vivendo a sua vida, esquece Deus. Por isso que temos que seguir o exemplo de Jacó.
Jacó recebeu e continuava. Recebeu e continuava. E recebia e continuava. Ele não esqueceu de Deus até o final da sua vida. Ele não esqueceu. Até quando aconteceu aquilo com José, com o filho dele, que ele achou que o filho tinha morrido. Mesmo assim, ele não esqueceu de Deus. Então nós não temos que ser ingrato a Deus, nós temos que buscar também a Deus, nós temos que louvar e adorar a Deus. Jesus mesmo fala, orar sem cessar, saber pedir. Então saiba pedir, mas pede conforme a palavra. Porque Deus não vai te dar algo que vai fazer você pecar. Deus não vai te dar algo que vai fazer você falhar. Deus não vai te dar algo que vai fazer você cair e se afastar dele. Ele pode até fazer, mas se for para pecar, ele não vai fazer não. Deus não faz isso não. O inimigo faz. Se o inimigo saber que se você ganhar um carro novo, dando exemplo, se você saber que você vai ganhar um carro novo, você vai sair por aí, vai pra balada, essas coisas, você acha que é Deus que tá te dando? É Deus? Não, o inimigo também dá as coisas, mas o inimigo dá para te manter aprisionado, se manter no jugo do pecado. Por isso que às vezes o inimigo joga pratos, joga bandeja. Pra que ele faz isso? Para te manter presos no adultério, no pecado. O inimigo é sujo. Ele trabalha dessa forma. Ele quer manter a gente preso de alguma forma. Porque o que é mais importante, que ele sabe o que seria o melhor pra gente, é nossa bênção e o nosso milagre. E Deus sabe disso. Por isso que Deus quer dar o nosso milagre. Hoje Deus quer dar um milagre para você, para mim. Deus quer, mas nós temos que fazer por onde? Nós temos que honrar. Às vezes Deus não dá algo para a pessoa porque sabe que a pessoa vai se afastar dela. Outro exemplo na palavra disso que acontece é o Paulo. Paulo tinha espinho na carne, a palavra diz que ele tinha um espinho na carne. E Deus não tirou o espinho dele, de Paulo, para ele continuar humilde. Para ele continuar humilde. Tá entendendo? Então, às vezes, Deus não faz algo para a gente se permanecer nele. Quando a gente estiver firme, Deus vê, olha só, não vai se afastar da minha presença. Opa, não vai correr pro pecado. Opa, não vai me esquecer. Aí vem o milagre, aí vem a bênção. Mas Deus é bom, Deus às vezes permite. Mas, meus irmãos, quando receber seu milagre hoje, ou amanhã, ou daqui a 15 dias, creia, Deus vai abençoar. Mas não esqueça do Senhor, não esqueça de seguir e continuar louvando e adorando a Deus, que é o principal. Amando Ele em cima de todas as coisas, amando Ele acima do teu marido, do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, amando principalmente a Deus, em cima de tudo. Porque Deus é bom, é agradável. Deus é maravilhoso. Nós não podemos esquecer do Senhor. Se você quer seu milagre hoje, saiba pedir a Deus. E saiba honrar a Deus. E não esqueça do Senhor, que é o principal. Deus não vai nos abençoar se a gente se permanecer firme. Se a gente for fiel. Se a gente continuar amando Ele. E claro, obedecendo. Obedecer. Essa palavra, obedecer. O obedecer é importante. Em 2 Reis, no capítulo 5, foi quando Eliseu, isso mesmo, Eliseu, o fato de obedecer, Eliseu pediu para um comandante, o Naamã, entrar 7 vezes no rio para ser curado, para ter um milagre. E na hora o Naamã ficou revoltado. Às vezes Deus pede pra gente obedecer a Ele. E aí a gente às vezes não quer obedecer. A gente quer fazer do nosso jeito para ter um milagre. Então Naamã, depois de ter desistido assim, aí foi quando o servo falou com ele e convenceu ele a entrar 7 vezes no rio. Então ele entrou, mergulhou 7 vezes e foi curado. Se eu não me engano foi 7 vezes. Então o fato de obedecer é importante. Na palavra
Se você ler a palavra do Senhor, entendeu? Você vai ver que existem vários pontos históricos, várias coisas que vai nos ensinando no nosso dia a dia. Vai mostrando o que nós devemos fazer em cada situação. Claro, de crer e confiar no Senhor, que é o principal, amar Ele acima de todas as coisas, que Ele honra, Ele é fiel. Eu sei que é difícil no momento de angústia, no momento de desespero e aflição, mas é crer e confiar. Eu peço muito a Deus pela minha vida, mas referente que eu quero ter uma fé racional, não quero ter uma fé emocional. Porque a fé emocional, no momento que eu estiver triste, a minha fé cai. No momento que eu estiver alegre, minha fé vai lá em cima. Não, eu quero ter uma fé racional, onde eu tenho consciência que dependente do que acontecer, eu ainda vou confiar no Senhor, eu ainda vou crer no Senhor, eu ainda vou acreditar no Senhor. Então hoje à tarde, essa tarde maravilhosa, pelo menos aqui no Rio está um sol maravilhoso. Eu olho para o sol e olho para o céu, claro, de onde vem meu socorro, e vejo como Deus é maravilhoso nas nossas vidas. E vejo como Ele pede pra gente ser fiel a Ele. E Ele vai ser fiel a gente. A palavra diz que Ele honra aqueles que te honram. Então Deus vai honrar a gente. Então, vamos permanecer firme. Vamos louvar e adorar. Vamos continuar jejuando. Porque o inimigo não está de brincadeira. O inimigo veio para destruir. O inimigo, ele é sujo. Então vamos buscar e adorar a Deus de verdade. Louvar, orar. Porque a vitória é nossa. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu agradeço a oportunidade e que Deus abençoe todo o nosso povo. E que a gente permaneça firme na presença dEle, no caminho dEle. E Ele nos ama. Em nome de Jesus Cristo. Amém.